Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Nós estamos dando início mais uma história, né? Mais uma curiosidade dos hinos do cantor cristão. É uma proposta que nós estamos fazendo, toda semana nós falamos um pouco de cada hino do cantor cristão e hoje nós vamos falar de um hino muito conhecido no meio batista e talvez em outras denominações ou com algumas mudanças. É o hino 301 do cantor cristão, que tem o título Crer e Observar. Esse hino foi composto, o compositor foi Daniel Towner. Ele nasceu em 1850 e faleceu em 1919. E quem colocou a melodia da música foi também um grande músico chamado John Summers. Nasceu em 1846 e também em 1919. E este hino que nós vamos falar saiu em um culto, ou seja, o hino nasceu em um culto que o pastor Molden pregava. E no final do culto, algumas pessoas davam seu testemunho. E levantou-se um jovem e disse: "Não tenho toda certeza, mas vou confiar e obedecer." Essa frase, mais à frente, nós vamos entender por que houve essa frase e vamos conjecturar com alguma coisa que houve lá na frente. Nós vamos falar um pouco também disso aí. E neste culto estava atuando como regente do culto justamente o Daniel Towner, metodista norte-americano, nascido em Rowan, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em março de 1850. Ele era um barítono, ele tinha uma voz muito boa para barítono. Barítono é uma colocação de voz que existe nos corais, e ele era um barítono de primeira qualidade, segundo pessoas daquela época que testemunharam, e a história também conta. Aprendeu a ler as notas musicais e a cantar. Antes, uma curiosidade, antes de ler as letras do alfabeto, ou seja, da música, né? Isso veio de berço, porque seu pai foi um grande cantor na época e professor de música do nosso amigo que nós acabamos de falar, do Towner. Towner estudou com excelentes professores de música e dirigiu o Ministério de Música, pelo menos umas 3 grandes igrejas metodistas. Ele foi convidado por Molde para fazer parte de suas cruzadas. Por ser regente de coral, como a gente já falou, tendo se tornado um grande escritor de hino. E, segundo a história, ele já compôs mais de 2.000 composições de músicas, hinos, como todos eles, né, na sua época, faziam por ter conhecimento da música. Pelo grande talento musical que tinha, Towner se tornou diretor do departamento de música do famoso Moody Biblical Institute, ou seja, Instituto Bíblico Moody, quando se transformou numa das maiores influências para a música evangélica em sua época. Ou seja, tudo que ele fez, que ele criou, que ele projetou, serviu para um ícone para a música evangélica em sua época. Enquanto muitas pessoas, inclusive cristãos, morrem... Agora, aqui, meus queridos irmãos, é uma curiosidade. Enquanto muitas pessoas, inclusive cristãos, morrem em lugares que desagradam a Deus, nós sabemos que às vezes nós estamos em lugares que não agradam a Deus e acontece algo, uma tragédia. E fazemos coisas também que não agradam, como nós já falamos. Ao contrário de Tony, ele faleceu no dia 3 de outubro de 1919, pasmem, enquanto dirigia, ou seja, enquanto regia uma música durante a semana de conferências em Loudoun, em Missouri, nos Estados Unidos. Ou seja, ele morreu do jeito que um cristão, eu creio que a maioria dos cristãos, eu já vi muitas pessoas dizer: eu quero morrer adorando ao Senhor. Foi o caso dele.
Mas ele deixou como um legado no cantor cristão alguns hinos: 209, 299, 301, 372, 418 e 561. Mas dois hinos que os batistas têm mais intimidade para o cântico é o hino 301, que nós vamos ver depois qual é esse hino, e o hino 209, que eu apenas vou mostrar aqui para vocês. Vou falar um pouco para vocês do hino 209 do cantor cristão. É o hino que nós cantamos muitas vezes dentro dos nossos cultos. Eu até separei aqui, que eu só quero que os irmãos tenham um pouco de paciência, o hino 209, que é muito conhecido, que é esse aqui, ó. Muito simples. Desculpe, o hino 299, esse aqui. Um hino muito conhecido. Onde quer que seja. E ele diz assim: onde quer que seja em Jesus. Onde quer que seja em Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. O coro, o estribilho. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero estar. Meus queridos, veja o que esse hino passa, o que aconteceu com ele. Onde quer que ele esteja, onde quer que ele quer que eu faça, eu irei. Então, isso foi algo tremendo na época. E o 301, que nós vamos falar daqui a pouco, quando o hino 301 do cantor cristão, creio observar, logo que ouviu o jovem, aquele jovem que falou aquela frase, quando foi cantado o hino, e quando ele disse assim: não tenho toda certeza, mas vou confiar e observar. Towner, o grande Towner, o regente do coro, anotou em um caderno e a enviou para Samis. O Samis foi quem fez vamos dizer assim, a melodia da música, que era poeta e também pastor presbiteriano, que escreveu primeiramente o estribilho depois de todas as estrofes. Então, nós estamos vendo que tudo se casou para chegar a esse hino. Este é um dos hinos mais cantados pelos cristãos durante a década, e ainda é muito cantado. E foi um dos principais hinos sempre cantados nas cruzadas. Lembra do Billy Graham? Billy Graham, ele sempre gostava de cantar no final das suas pregações o hino Crer e Observar. Ele escreveu também numa cruzada chamada Cruzada Histórias das Cruzadas. Foi um livro, quando ele escreveu, e no qual ele destaca um dos principais aspectos desse hino. Ele destaca o seguinte: fé e boas obras, que no hino foram colocados na ordem certa. Fé e boas obras. O homem é salvo pela graça de Deus, mediante a fé, e que leva a sua obediência. Quando esse hino fala em crer e observar, ou seja, você tem que crer, saber, observar, para colocar em prática. Então, essa é um dos ícones da evangelização e da nossa fé em Deus, da nossa fé em Jesus Cristo. O hino diz assim: em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Eu vou cantar algumas estrofes para que a gente possa entender mais ou menos o que é. Em Jesus confia, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. O estribilho. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece
pode desprestigiar, nem tristezas, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso, leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Meus irmãos, só uma curiosidade, mais uma curiosidade. Este hino 301 do cantor cristão, as igrejas batistas, quando é na época em comemorar o dia dos diáconos batistas, as igrejas cantam esse hino em homenagem aos diáconos batistas. Porém, esse não é o hino oficial dos diáconos batistas. Os diáconos não têm um hino, têm um cântico. Não é o hino do cantor cristão. É a alegria de ser, o nome do hino ou seja, do cântico dos diáconos batistas do Brasil. Porém, as igrejas batistas, elas convencionaram, em toda vez que há uma homenagem aos diáconos, é cantado esse hino. Como também o hino dos pastores batistas, que já é outro hino que mais à frente nós vamos falar um pouco deste hino. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe e até uma próxima Curiosidades dos Hinos do Cantor Cristão. Amém.